Olá, povo amigo, Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo ao Teologia For You. Eu sou o pastor Arlen Diniz e quero trazer para você, através desse canal, desse vídeo, conhecimento bíblico-teológico sobre suas curiosidades, de maneira simples, rápida, objetiva, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber as notificações, tá bom? Curta o vídeo, compartilhe, nos ajude para que essa mensagem ou as mensagens do canal cheguem ao maior número de pessoas possível, ok? Nós temos uma playlist aí chamada Série Apostólica, não está terminada, mas eu gostaria de avisar aos inscritos que nós vamos dar sequência, onde falamos sobre a vida, obra e morte dos apóstolos do Senhor Jesus. Se você quer conhecer como foi a morte deles, como eles viveram, enfim, baseado nas informações possíveis que temos, você vai lá na playlist do canal e procura a Série Apostólica. Estamos falando sobre a vida, obra e morte dos apóstolos do Senhor Jesus, tá bom? Mas bem-vindo a você. Hoje eu quero tirar uma dúvida, baseado numa pergunta que me fizeram, entre tantas que às vezes me chega, mas eu quero dizer que eu vou procurar estar respondendo aqui através de vídeos, tá? Na medida do possível. E hoje eu quero responder uma pergunta um tanto quanto polêmica, não é? Tendo em vista o contexto atual da igreja. Lidiana Bezerra, a você um abraço, obrigado, tá? Por nos assistir, obrigado pela pergunta. Ela mandou uma pergunta, eu gostaria de saber se é bíblico, né? Se existe o ministério pastoral feminino, se existe mulher de fato pastora, né? Bom, nós temos que observar para responder essa pergunta dois contextos, né? Primeiro, eu gostaria de dizer que de fato existem as mulheres pastoras. Agora, se é bíblico ou não, aí nós vamos observar, né, à luz das escrituras sagradas, porque as igrejas estão cheias por aí de mulheres que foram consagradas, inclusive igrejas sendo dirigidas por mulheres, né, espalhada por todo mundo. Muito bem. Agora, a pergunta é bíblica a unção pastoral feminina? Nós vamos observar dois contextos, né? Por exemplo, na Igreja Cristã Vida Nova, a igreja que eu pastoreio, as pessoas tendem, muitas delas, a chamarem a minha esposa a Roberta de pastora. Porém, a Roberta nunca foi consagrada no altar, nunca foi ungida como pastora. Mas isso desmerece ela? Isso a torna inferior? Ou tira dela a autoridade que ela tem na estrutura da Igreja Vida Nova? Claro que não. Por quê? Porque na prática a Roberta, ela exerce a função pastoral junto comigo. Porque é ela que liga para as mulheres, é ela que junta as mulheres, é ela que aconselha mulheres no particular, é ela que coordena certas coisas envolvendo mulheres na igreja e me ajuda no aconselhamento, no pastorado. Ou seja, na prática, se você observar, ela está sendo uma pastora comigo. Porém, na igreja existe o pastor, a figura do pastor, que tem o título e exerce a função, ok? No caso da Roberta, a minha esposa, ela não tem esse título concedido pela igreja. Ela nunca foi ungida, aliás, deixa eu dizer aqui, ela nunca requereu isso, né? Mas ela exerce essa função. O que é diferente, por quê? Porque hoje, no contexto atual, existe uma correria pelo título. Existe uma correria em busca do título. Tem que ter o título de pastora, não é? Aí nós vamos descobrir, à luz das escrituras sagradas, se é bíblico ou não. O que não impede das mulheres exercerem os seus ministérios e os seus trabalhos dentro da estrutura da igreja do Senhor Jesus Cristo, ok? Muito bem, deixa eu ler um texto com você que está aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11, diz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, ok? Muito bem. Baseado nesse texto aqui, olhando esse texto, nós vamos dar uma viajada também no contexto bíblico panorâmico. O que é que a Bíblia, no seu contexto, fala sobre esse assunto? Primeiro nós observamos, como Paulo fala, Adão estava sobre Eva, numa questão hierárquica, numa estrutura que Deus montou. Foi Deus que montou essa estrutura. O homem recebeu uma estrutura para ser cabeça, para ser autoridade. A mulher recebeu uma estrutura para ser ajudadora, auxiliadora. E isso é desde o princípio, isso é desde o Éden, isso é desde Adão e Eva.
ok? Tanto é que quando há a queda, Deus se retrata ao homem. Quando Deus se retrata à mulher, o castigo dela, por assim dizer, diz respeito só a ela. Para dar luz vai ter dores e tarará, aquilo tudo que você já sabe. Mas isso diz respeito a ela. No caso do homem, diz respeito a toda a terra. A terra tinha sido amaldiçoada por causa dele, porque a autoridade não estava sobre ela, estava sobre ele. Então Deus se retrata sempre ao cabeça. Isso é estrutura divina para o lar e para a área eclesiástica. Depois vem a época do patriarcado. Deus quer formar um povo, uma nação, chama Abraão, mas também depois de Abraão vem chamando outros patriarcas, todos homens. Os que dão nomes às 12 tribos, homens. Depois vem a época do tabernáculo, a época do sacerdócio, sempre homens para o sacerdócio, nunca mulher. Toda mulher sacerdotisa que você possa encontrar nas histórias bíblicas estarão ligadas à religião pagã, ao paganismo, não à fé e o culto a Deus, ao Deus soberano de Israel, ok? Então, ou seja, na época dos sacerdotes, eram sacerdotes homens, não tinha sacerdotisa, que é o que mais se aproxima da nova aliança na questão do pastorado, sacerdotes e pastores, ok? Já na época, na era da igreja, o que é que observamos? O Senhor vai formar a sua igreja, o Senhor vai fundar a sua igreja, e ele chama para si, para formar a base daquela igreja, 12 homens, 12 apóstolos. Não tinham mulheres no meio do colégio apostólico. Ok? Então, essa é a base estrutural, é o que o Senhor chamou, é o que o Senhor projetou para ser a base. A base religiosa judaica era formada por homens. A base daquilo que viria a ser a igreja é formada por homens. E isso torna a mulher inferior? Isso torna a mulher insignificante? Claro que não. Claro que não, porque essa missão dela essa submissão que a Bíblia fala, está tirada de contexto pelo feminismo, pela cultura atual. Mas essa missão é muito nobre, porque é uma missão dentro da missão do homem. Ou seja, nós não somos diferentes. A mulher não é inferior ao homem, o homem não é mais do que a mulher. Nós nos completamos. O que existe é o complementarismo. Aquilo que o homem precisa para se completar está na mulher. E o que a mulher precisa para se completar está no homem, inclusive na área espiritual e eclesiástica. O que há é o complementarismo. O que não pode haver é o intercambialismo. Ok? Nós somos diferentes, somos uma só carne, porém sendo diferentes no sentido de pensamento e tal. Mas não somos diferentes no sentido de ser um melhor do que o outro, por ser homem e por ser mulher. Mas isso também não quer dizer que somos intercambiáveis. O meu papel não pode ser exercido pela mulher, pela esposa, nem o papel dela pode ser exercido por mim. Ok? O que é que Paulo está falando aqui? Que a mulher fique em silêncio e que ela não fale? É no contexto de amordaçar a mulher, de diminuir a mulher? Não. Até porque 1 Coríntios 11:5, a Bíblia diz que as mulheres profetizavam. As mulheres profetizavam, tinham profetisas lá na antiga aliança. Atos 21, versículo 9, as filhas de Filipe profetizavam. Então, Tito está falando que as mulheres, elas devem ensinar as mais jovens, as casadas ensinar as solteiras, né, os padrões de Deus para a mulher, para elas, para as famílias. E como a mulher vai ensinar se ela é obrigada a estar em silêncio? Então, ou seja, fica claro que esse contexto aqui que Paulo está falando não é para calar a mulher em definitivo. Isso é um contexto próprio de igreja, de ensino. O que Paulo está dizendo é que no ensino coletivo, na parte doutrinária para o corpo de Cristo, para a igreja, esse papel não é da mulher, esse papel é do homem. É o homem que deve exercer o papel doutrinário como um todo. Mas a mulher pode ensinar a outras mulheres, a mulher pode ensinar e deve às crianças, a mulher pode ensinar em casa, que é uma missão da mulher, educar, edificar o seu lar. O que não impede dela exercer seu ministério na igreja. A mulher deve, porque ela é indispensável para a estrutura do lar e ela é indispensável para a estrutura da igreja. Mas não necessariamente tem que ser pastora,
Ok? Porque por causa do movimento gospel, por causa dessas modernidades na igreja, se criou isso na cabeça das pessoas. E nós temos que ver que existem duas verdades. A verdade mental, que é aquela que é construída na nossa mente, pelo que ouvimos, mas não constatamos, só ouvimos e aquilo vai virando verdade, não é? E nós nos acostumamos com aquilo e vira verdade para nós, é a verdade mental, está na nossa mente. E existe a verdade real, que é aquela que está nos textos da Bíblia. E verdadeiramente falando, de acordo com o contexto bíblico, não há base para nenhuma autoridade ungir mulher como pastora. Ok? A mulher é ajudadora do esposo, do pastor. Ela é auxiliadora daquele líder. Ela pode atuar como cantora, como uma líder, como uma diaconisa. Não é? Isso a Bíblia nos dá base. Porém, como pastora, não existe essa base bíblica. Ok? Respondendo a sua pergunta, da nossa irmã Lidiana, como também de vocês, todos que estão nos assistindo agora. Talvez você possa dizer, mas pastor, e Débora, que foi pastora? Raquel, que era pastora? Mas eram pastoras, observa o contexto, de ovelhas, literalmente falando. Não no sentido figurado, de pessoas, mas de bichos, de ovelhas, literalmente falando, ok? Talvez você diga assim também, pastor, mas faz muito tempo isso, nós estamos em outros tempos. Paulo falou a Timóteo. Mas se você observar, o texto que Paulo usa naquele tempo também era antigo, porque Paulo estava falando um texto de Moisés. Fosse assim então, a gente não poderia usar o texto, por exemplo, que as mulheres sempre usam, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. É antigo também. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. É antigo também. E aí, não vamos usar esse texto? Ok? Então, o distanciamento temporal não pode servir de base para a gente ignorar a veracidade dos textos bíblicos. Ok? Eu vou repetir. O distanciamento temporal não pode ser usado de base para a gente ignorar a veracidade dos textos bíblicos. Ok? Então, não há base para a unção pastoral feminina. O que não impede de servir na igreja com excelência como elas servem e são fundamentais para a estrutura da Igreja de Cristo. Mas existe a estrutura, existe, melhor dizendo, o contexto eclesiástico, como eu falei. Muitas igrejas consagram, admitem mulheres pastoras, ungem elas no altar. É um contexto dentro daquela estrutura daquela igreja, é uma organização denominacional. Nós vamos nos meter nisso? Não. A organização daquela igreja acha que isso deve ser feito. Porém, o que eu estou falando aqui é que não tem base na Bíblia, ok? Não tem base na Bíblia. Também a esposa do pastor não é pastora. A esposa do pastor não necessariamente é pastora. Ela exerce a função quando realmente ela faz o trabalho junto com o esposo. Mas tem muita esposa que não faz. Tem muitas pessoas, muitas igrejas que negam, não aceitam a unção pastoral feminina. No entanto, aceita a unção na mulher como missionária. É mulher de pastor, vira missionária. É a irmã do ciclo de oração, é consagrada missionária. Sem nunca ter feito uma missão. Nem no bairro, nem na cidade, nem fora do país. O que também não tem na Bíblia. Esse cargo, essa unção de missionária não existe. Então, se a gente for olhar por aí, nesse contexto eclesiástico também, muitos que são contra a unção da mulher como pastora, aceitam para si o título de reverendo. Não tem também na Bíblia. Então o que é que nós devemos fazer? Devemos ser coerentes com a verdade que está escrita na Bíblia. A mulher pode ser usada como uma missionária, sim, se ela de fato é missionária. A mulher exerce a função pastoral, exerce na prática, mas não tem que, contrariando a Bíblia, ser consagrada, ungida como pastora, nem tampouco assumir o papel de liderança definitiva na igreja. Não, ela é a esposa do pastor. Ela tem que ser, como pastora, se fosse assim, teria que ser bem casada e teria que ter domínio no seu lar. A mulher tem? Não. Esse papel de domínio no lar, de governo no lar, é do homem. Então, quando Paulo chama, quando Paulo escreve, falando dessa estrutura, ele diz que o homem deve governar bem a sua casa, para ele poder ser pastor. Então, se você observar dentro do contexto bíblico, não há base para isso. Mas isso não impede da mulher ser valorizada, de suas funções dentro do ministério serem usadas, e elas são fundamentais para a estrutura da igreja. Tá bom? É isso que eu gostaria de deixar com você. Nós não podemos entrar um no papel do outro,
não é? E servir ao Senhor com excelência e com alegria. Espero ter respondido sua pergunta. Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.